Fala galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite. Bora de vídeo no canal. Bora passear de 850, o famoso Deus me livre. Cê tá doido, motorista? Bora que bora. O pessoal fala mal do meu Deus me livrezinho aqui, mas eu amo ele, hein? Ô, caminhão bom da bexiga, é o caminhão que mais dá dinheiro na frota. Se eu tivesse uns 3 Deus me livre, eu tava rico, milionário. Pronto, falei, mentira. Então, rapaziada, bora que bora fazer um carregamento ali e bora responder a rapaziada aí que tá perguntando bastante coisa pra gente. O pessoal quer saber o que olhar num caminhão na hora de comprar. Eu, Valério, primeira coisa que eu faço, eu passo o documento para um amigo despachante. Já mando fazer uma pesquisa de débito, alienação, todas essas coisas, através do Renavan e placa. Outra coisa que eu faço, se eu tiver distância, hoje em dia não se faz vistoria mais no Detran, faz em lojas credenciadas do Detran. Eu ligo pro meu amigo Bruno, da Point Vistoria, que é aqui na minha cidade, em Cotia, claro. Vou deixar até o contato dele se alguém precisar. Peço para ele fazer uma pesquisa junto ao Detran, se tem leilão, se tem sinistro, se tem pequena, média monta, se tem algum tipo de restrição, bloqueio, tudo. Passou isso, tudo ok? Aí eu vou dar uma olhada na mercadoria. Já nem perco meu tempo, porque geralmente o caminhão não tá do lado. Então você vai olhar longe, gastar combustível, tempo, um dia, 2 dias, viajar. Basicamente eu faço isso aí. O que eu olho primeiro no caminhão? Ah, vamos lá. Motor quente. Se o motor estiver frio, olho o água e óleo, nível. Dou uma boa volta, deixo o motor esquentar bem. Olho no respiro do motor. Exatamente, no respiro do motor. Se tem... está soprando mesmo, se está saindo vapor ali. Passe o dedo na mangueira do respiro para ver se está melado de óleo, alguma coisa assim. Dando sequinho, não está soprando nada. Beleza, eu abro ali a tampa onde coloca o óleo do motor. Exatamente, onde você vai completar o óleo do motor, ou quando você troca o óleo do motor. Ali também, você tira aquela tampa com o motor ligado. Não é para sair um bafo ali quente, ali fica soprando mesmo. Igual quando tá um tempo frio que você sopra pela boca e sai aquele vaporzinho quente. Então, isso é o motor soprando. Se estiver sequinho, maravilha. Outra coisa, deu uma volta, câmbio, vê se não tá arranhando marcha, se não tá escapando marcha, se o câmbio não está roncando. A mesma coisa o diferencial, se tá sequinho, o câmbio está sequinho, se não tá fazendo barulho no diferencial, se não tá roncando. Olhou isso aí, tá ok? Parte de lataria, que é uma coisa mais tranquila, entre aspas, de se arrumar, né? Ver se não tem um podrinho embaixo do tapete, dependendo do ano do caminhão, é normal. Depende do seu bolso, né? Mas aí, dá uma olhadinha se não tem podre na cabine. Eu já dei uma batidinha aqui, uma ali. Parte interna, parte elétrica. Parte de injeção é muito importante, se for um caminhão injeção eletrônica. Muitas vezes, problema de injeção aí pode te levar 3, 4, 5, 10 mil reais facilmente. Então tudo isso você tem que estar sempre atento. Ah, mas como que eu vou saber se a injeção tá ruim? Se o caminhão tá ruim de pegar, se tá fumaçando, se o motor tá sequinho, se a parte ali dos canos, bomba e bico tá sequinho. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Procura uma oficina credenciada, uma oficina que mexe com parte de injeção. Quando o cara passar o aparelho, é tudo computadorizado. O cara passa o aparelho, vai constar tudo que tiver de ruim no caminhão, de parte de injeção ou parte elétrica. Vai gastar aí, dependendo da sua região, aí 250 a 350, 400 reais. Depende do grau de afinidade que você tiver com o mecânico. E verifique esses itens. Então, rapaziada, por que eu falo tudo isso? Por que eu tô dando essas dicas? São dicas, são dúvidas de inscritos, de pessoa que tá ali com a gente no dia a dia, e aí a gente vai repassando através do nosso conhecimento. Por que é bom olhar tudo isso? Rapaziada, o investimento é alto. Muitas vezes você tira dinheiro de onde você não tem, você tira forças de onde você não tem, aperta aqui, espreme. Então o investimento é alto. Se você não olhar esses itens, depois não adianta chorar pelo leite derramado. Não tem jeito.
Cara, olha embaixo do caminhão, onde ele estava parado, onde ele fica todo dia, você já vai ver se tem um monte de mancha de óleo. Já começa por aí. Muitas vezes o cara vai lá dar uma boa lavada, uma garibada, você vai e abraça. Então, olha esses itens, olha tudo isso aí que você não vai se arrepender. E já conversa com a pessoa também, fala, meu, joga limpo, e aí, o que tem pra fazer? Muitas vezes a pessoa prefere até falar pra você, olha, tem eu Valério Guincho, eu falo, ó, tem isso. Eu costumo falar que quem compra caminhão meu nunca vai se arrepender e não vai pôr a mão no bolso, porque eu sou chato. Apareceu uma coisinha, eu mando fazer. Não tem como fazer, eu aperto, parcelo, eu dou um jeito, eu mando fazer, eu não deixo nada pra trás. Minha ferramenta de trabalho, pra mim, tem que estar impecável. Tem que estar impecável a mecânica. Porque eu sei que eu sei que eu volto, eu vou atender meu cliente com segurança, com responsabilidade. Porque se eu não fizer isso, você vai depender do quê? De quem? Do guincho. Então, se você não se atentar a tudo isso aí, anota meu contato aí. A gente tem guincho para atender todos os tipos. O que não tiver, a gente arruma. Então, se você não fizer sua manutenção disso, vai cair na mão do guincheiro também. Você pode ser guincheiro, pode ser o que for, você vai cair na mão do guincheiro. Eu caio na mão do mecânico, do borracheiro, do alinhador, do funileiro, de todo mundo. Então, assim, eu costumo dizer que o dinheiro nunca é nosso, só gira, só circula. Você faz um trabalho aqui, você põe o dinheiro no bolso, mas você deixa ali no borracheiro, deixa no mecânico, deixa no posto, deixa em um monte de lugar, até no restaurante. Então, assim, o dinheiro só circula, o dinheiro só gira, nunca vai pro bolso ficar guardado. Então é isso aí, rapaziada, basicamente é isso. Cheguei no cliente aqui, vou fazer o carregamento, vou guinchar um veículo, um Polo, justamente queimou a junta do cabeçote. Então vou fazer a remoção dele aqui no 850 Delivery e vou aproveitar, né? Eu sempre falo, pessoal, onde chegou esse vídeo? Fala pra gente onde chegou esse vídeo. Segue a gente lá no Instagram, Valério Guincho, dá aquela força pra gente. Aproveitar e mandar um abraço pros nossos parceiros aqui, ó. Tô com a minha colinha aqui, ó. Francisco Neto de São Luís do Maranhão, Danilo de Limeira, o João lá de Manaus, JJ de Belém do Pará, eita nós, Jefferson Murilo do Rio de Janeiro, Ronaldo de Fortaleza, o Ezequiel de Paraupebas, cê tá doido, motorista, Josiel do Belém do Pará. Então é isso aí, rapaziada, forte abraço, obrigado por estar assistindo nossos vídeos, lembrando que são vídeos caseiros. Deixa aqui nos comentários o que você sugere pra gente de vídeo, o que você tem de dúvida, vamos interagir, ninguém sabe mais que ninguém, apenas vamos trocar conhecimento, beleza? Então vou fazer a remoção, acompanha aí, Valério Guincho, facção do Guincho, chama que eu vou carregar. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Eu sempre uso esse gancho extra para a cinta ficar bem centralizada. Vou responder outra pergunta que o pessoal perguntou. Por que você, Valério Guincho, não amarra as 4 rodas? Eu tenho preguiça. Amarro só 2. A lei exige que seja as 4 rodas, viu, rapaziada? Porém, não há fiscalização para isso. Mas a lei é 4 rodas. Vou pegar uma viagem longa, alguma coisa, chuva, o carro tá sem freio, aí você amarra as 4, mas não há essa necessidade. Outra dúvida que o pessoal perguntou, se o gancho que fica na bandeja, se é bom remover. Vai do gosto. Há quem diz que fica dando tranco no redutor, com o tempo estraga. Há quem diz que é mais segurança numa subida, pra segurar o carro. Aí vai do gosto, rapaziada, beleza? É isso aí, bora que bora.
Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno da Ponte Vistoria, dando seguimento no que o Valério falou aí pra vocês. Que vocês tiverem dúvida aí sobre leilão, sinistro, pesquisa eu faço, entendeu? O Valério vai deixar aí o contato, aí vocês podem me chamar aqui, tá bom? Sou o Bruno da Ponte Vistoria, tá bom? Junto com o Valério do Guincho. Tamo junto. Rapaziada, mostrei pra vocês aí como ganhar um dinheiro rápido, eu disse rápido e não fácil, como guinchar um veículo popular, um Polo, como trabalhar com guincho 3/4 e como efetuar a compra do seu caminhão, beleza? Valério Guincho, facção do Guincho, mais uma pacote, tchau, obrigado. Rapaziada, acabei de gravar, falei, ó, vim parar onde, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó, oficina, vou mostrar o que aconteceu, terminei de descarregar o Polo, vou mostrar o que aconteceu. Olha aí, rapaziada, ó, acabei de parar aqui, já pingou, ó, estourou o retentor do peão, ó, como tá tudo melado, já tava meladinho, agora começou a vazar bastante, então, ó. Acabei de fechar a boca, falar em câmbio diferencial. Espero que o motor e o câmbio não escute. Tá vendo? Faz parte do show. Estamos aqui na oficina do nosso amigo Tércio, Coach Diesel. É assim, rapaziada, que acontece. Chegou meu Uber aqui, vambora. Aí, ó. Vai ficar internado aí. Beleza? Chama. É isso aí, pessoal. Sai de caminhão e volta de Uber. O caminhão ficou lá, vai trocar o retentor, já tá na pista. O único problema de eu já ter encostado, porque vai ficar vazando óleo, vai acontecer o que eu falei pra vocês, vai fundir, vai roncar o diferencial. Então já tomamos as providências assim que vi o defeito e já vou sanar, beleza?